Você já percebeu que mesmo quando um relacionamento chega ao fim, muitas mulheres acabam voltando? Às vezes elas parecem seguir em frente, entram em uma nova fase da vida, mostram confiança e independência, mas de repente, reaparecem. Pode ser uma mensagem inesperada, um sinal discreto de saudade, ou até uma tentativa clara de se reaproximar. E é nesse momento que surge a grande dúvida: por que isso acontece? Esse tipo de situação não é fruto do acaso. Existe um padrão emocional e psicológico muito forte por trás desse comportamento. São gatilhos profundos que despertam saudade, desejo, conexão e até arrependimento, mesmo quando tudo indicava que a história tinha chegado ao fim. Se você já se perguntou se um dia ela voltaria, ou se questionou por que ela se afastou, e agora demonstra interesse novamente, fique comigo até o final. Hoje eu vou revelar as 5 principais razões que fazem uma mulher voltar, mesmo quando parecia que ela nunca mais olharia para trás. Depois de entender esses gatilhos, você vai começar a enxergar os relacionamentos de uma forma muito mais clara e nunca mais vai interpretar as atitudes de uma mulher da mesma maneira. 1. Percepção do valor perdido. A primeira razão que faz uma mulher voltar é a percepção do valor perdido. Quando uma mulher decide se afastar, muitas vezes ela acredita que está fazendo o melhor para si. Pode estar cansada de discussões, de se sentir não valorizada ou simplesmente achar que precisa de algo diferente. Nesse momento, o foco dela muda. Ela passa a olhar para fora, para novas experiências, pessoas e possibilidades. É uma fase em que ela busca se redescobrir, reafirmar sua identidade e provar a si mesma que consegue seguir em frente sem depender de ninguém. Mas o tempo é um grande revelador. Com o passar dos dias, as emoções se acalmam e a clareza começa a surgir. Aquelas pequenas coisas que antes pareciam banais começam a fazer falta. O jeito que você falava, a forma como ela se sentia segura ao seu lado, os momentos de leveza e cumplicidade, tudo isso começa a ganhar um novo peso na memória. Ela começa a comparar o que viveu com o que está vivendo agora, e de repente, percebe que nem tudo o que tinha era tão ruim quanto imaginava. Esse é o ponto em que a percepção de valor perdido se manifesta. O que antes era visto como comum agora é lembrado com saudade. A ausência faz o cérebro reinterpretar o passado, e aquilo que antes parecia desgastado ganha contornos de algo precioso. Essa reinterpretação é emocional e inconsciente. Quando uma mulher sente falta não apenas da presença, mas da sensação de ser compreendida e acolhida, um gatilho interno é acionado. O desejo de reviver o que era bom começa a crescer silenciosamente. Além disso, quando ela percebe que você não está mais ali disponível, algo muda dentro dela. A escassez aumenta o valor percebido. O ser humano tende a dar mais importância àquilo que sente que perdeu. Se nesse período você demonstra evolução, tranquilidade e autoconfiança, o contraste se torna ainda mais evidente. Ela vê que você segue bem, talvez até melhor, e isso ativa um misto de admiração e arrependimento. O que antes era rotina, agora parece oportunidade desperdiçada. É nesse momento que surgem os primeiros sinais sutis de reaproximação. Pode ser uma curtida nas redes sociais, uma mensagem casual ou uma tentativa de puxar assunto sobre algo do passado. Ela não quer demonstrar claramente que sente falta, mas está testando o terreno, avaliando se ainda há espaço para voltar. O curioso é que, muitas vezes, esse movimento não tem a ver com solidão, mas com a redescoberta do valor que ela não enxergava antes. A percepção do valor perdido é um dos gatilhos emocionais mais poderosos. Ela transforma lembranças em desejo e faz o passado ganhar brilho novamente. Quando uma mulher chega a esse ponto, não é o tempo que a traz de volta, mas a consciência de que o que ela deixou escapar talvez fosse exatamente o que procurava. 2. Ver você seguir em frente. A segunda razão que faz uma mulher voltar é ver você seguir em frente.
Poucas coisas mexem tanto com o emocional de uma mulher quanto perceber que aquele homem que um dia fez parte da sua vida está seguindo em frente. No início, após o término, é comum que ela acredite que você ficará por um tempo preso à relação, talvez triste, pensativo ou até esperando por uma reconciliação. Essa ideia dá a ela uma sensação de controle emocional, como se ainda houvesse um vínculo, mesmo que o relacionamento tenha terminado. Porém, quando ela começa a perceber que você está retomando a vida, algo muda profundamente dentro dela. Ver você bem, confiante e tranquilo, quebra a narrativa que ela criou na cabeça de que o fim era o melhor caminho. De repente, a ausência não é mais um alívio, e sim um lembrete de que o tempo não parou para você. Quando ela nota que você voltou a sorrir, que está cuidando de si, explorando novos interesses ou se conectando com outras pessoas, um sentimento inesperado surge, a mistura entre curiosidade, ciúme e dúvida. Ela começa a se questionar se realmente tomou a decisão certa. O fato de você não demonstrar necessidade, desespero ou dependência emocional cria um contraste poderoso. A autossuficiência tem um impacto psicológico forte porque mostra maturidade e evolução. Enquanto ela esperava ver fragilidade, encontra equilíbrio. E é justamente esse equilíbrio que desperta novamente o interesse e a atração. A imagem do homem que sofre dá lugar à imagem de alguém que amadureceu com a experiência, e isso é profundamente magnético. Muitas mulheres não percebem o valor de um relacionamento até verem que o outro conseguiu se reconstruir. Ao notar que você seguiu em frente, ela sente que perdeu o acesso a algo que antes era garantido. Essa perda simbólica desperta um gatilho de competição e de validação. Ela quer saber se ainda tem importância, se ainda poderia ser desejada, se ainda ocupa um espaço na sua mente. Por isso, o simples ato de você se mostrar bem, sem precisar provar nada, pode reativar emoções que ela julgava superadas. E é nesse ponto que surgem os comportamentos de reaproximação disfarçada. Ela pode começar a surgir novamente na sua vida, de maneira leve e aparentemente casual. Um comentário em uma foto, uma mensagem sem motivo claro, uma pergunta sobre algo irrelevante. Tudo isso são formas sutis de verificar se ainda existe espaço. No fundo, ela quer saber se, mesmo depois de seguir em frente, você ainda estaria disposto a olhar para trás. Ver você seguir em frente é um dos gatilhos mais impactantes, porque muda completamente a dinâmica emocional do pós-término. Deixa de ser sobre o que vocês viveram e passa a ser sobre o que ela está prestes a perder de vez. Nesse momento, a saudade deixa de ser apenas lembrança e se transforma em desejo. O desejo de voltar a ser parte da vida de alguém que soube se reinventar sem precisar dela. 3. Comparação e idealização. A terceira razão que faz uma mulher voltar é a comparação e a idealização. Depois que uma relação chega ao fim, é natural que ambos os lados tentem seguir adiante, buscando novas experiências e pessoas. No entanto, o que muitas mulheres não percebem é que, ao se abrirem para o novo, acabam inevitavelmente comparando o presente com o passado. Essa comparação não acontece de forma consciente no início, mas surge em pequenos detalhes. O jeito como alguém fala, a forma de olhar, o tipo de conversa, a sensação de estar ou não à vontade. É nesse processo que o antigo relacionamento começa a reaparecer na memória, não como ele realmente foi, mas como a mente decide lembrá-lo. O cérebro humano tem uma tendência a suavizar o passado e destacar o que foi positivo. As discussões, as falhas e os momentos difíceis perdem força, enquanto as lembranças boas ganham destaque. Assim nasce a idealização. Ela começa a lembrar do que você tinha de melhor, das qualidades que se destacavam e das sensações que só vivia ao seu lado. Esse contraste se intensifica ainda mais quando as novas experiências não correspondem às expectativas. Quando ela percebe que o encanto inicial com outra pessoa não traz a mesma conexão emocional que um dia teve com você.
A idealização é um mecanismo emocional poderoso, porque cria uma versão melhorada do que existia. Ela não sente falta exatamente de você, mas da experiência emocional que viveu ao seu lado, da segurança, da cumplicidade e da autenticidade que o tempo transformou em algo quase perfeito na lembrança. O curioso é que quanto mais tempo passa, mais essa imagem idealizada se fortalece, especialmente se você não estiver disponível ou se mostrar diferente, mais maduro, mais confiante, mais em paz. A comparação surge também quando ela começa a perceber que o que vocês tinham não era tão simples de encontrar. O modo como você lidava com certas situações, o seu senso de humor, o seu cuidado, ou até o silêncio confortável entre vocês, passam a ter um peso que antes não tinham. Ela percebe que nem todos os relacionamentos oferecem aquela mistura de segurança e emoção. E é nesse ponto que surge o desejo de reviver o que, na memória, parece ter sido quase perfeito. Quando a idealização toma conta, a saudade ganha um novo significado. Já não se trata apenas de sentir falta de alguém, mas de tentar recuperar uma sensação perdida. O passado se torna um refúgio emocional, uma lembrança que conforta e ao mesmo tempo provoca. É por isso que, mesmo depois de parecer totalmente desapegada, uma mulher pode voltar a procurar você, movida por essa comparação silenciosa entre o que vive agora e o que acredita ter vivido antes. A comparação e a idealização são forças sutis, mas intensas. Elas fazem o coração revisitar o passado com novos olhos, transformando o que foi real em algo quase mítico. Quando isso acontece, o impulso de voltar não nasce da carência, e sim da busca inconsciente por reviver uma versão idealizada de um amor que, aos olhos dela, se tornou único. 4. Desilusão com algo melhor. A quarta razão que faz uma mulher voltar é a desilusão com algo melhor. Muitas vezes, quando uma mulher decide terminar um relacionamento, ela não está apenas encerrando uma história, está seguindo a intuição de que existe algo melhor à frente. Pode ser a ideia de uma nova fase, um relacionamento mais leve, alguém mais atencioso, ou simplesmente a liberdade de viver sem restrições. No calor das emoções, essa decisão parece libertadora. Ela acredita que está escolhendo a si mesma, que está abrindo espaço para novas possibilidades e que, ao deixar o passado para trás, encontrará uma versão mais feliz da própria vida. Mas a realidade tem um jeito curioso de testar nossas escolhas. Com o tempo, o que parecia promissor nem sempre se revela tão satisfatório. O algo melhor que ela imaginava pode não corresponder às expectativas. As conversas já não fluem como antes. O novo relacionamento não oferece a mesma profundidade emocional. Ou a liberdade tão desejada começa a dar lugar à solidão. E é nesse contraste que a desilusão começa a surgir. Quando a idealização do novo se desfaz, ela começa a enxergar com mais clareza o valor do que deixou para trás. O antigo relacionamento, antes visto como um ciclo encerrado, passa a parecer estável, real e significativo. O que antes era rotina, agora é lembrado como segurança. O que antes parecia falta de emoção agora é percebido como maturidade. Esse processo é emocionalmente intenso, porque envolve o reconhecimento, muitas vezes silencioso, de que a busca por algo melhor acabou se tornando uma jornada de comparação constante com aquilo que já se teve. O mais interessante é que, nessa fase, o arrependimento não vem de forma imediata. Primeiro vem a reflexão. Ela começa a pensar nos motivos que a fizeram ir embora e percebe que muitos deles eram momentâneos ou impulsivos. Depois vem o sentimento de falta, não apenas da presença física, mas da conexão genuína, da confiança, da intimidade construída ao longo do tempo. É como se ela se desse conta de que a estabilidade que um dia achou entediante era, na verdade, o alicerce de algo verdadeiro. A desilusão com o algo melhor não é apenas sobre perceber que o novo não superou o antigo. É sobre entender que nem sempre o melhor está fora, mas sim no que se construiu e não foi devidamente valorizado.
Quando essa ficha cai, o passado volta a chamar a atenção de um jeito diferente. Ela começa a revisitar lembranças, a pensar em como as coisas poderiam ter sido, e muitas vezes isso desperta o desejo de tentar novamente, agora com mais consciência. Esse é um dos gatilhos mais fortes para o retorno. A desilusão desmonta as fantasias e devolve a realidade. Quando ela percebe que o que buscava lá fora talvez já tivesse encontrado ao seu lado, o impulso de voltar deixa de ser uma questão de saudade e passa a ser uma tentativa de resgatar o que só agora ela entende que realmente tinha valor. 5. Ego ferido. A quinta e última razão que faz uma mulher voltar é o ego ferido. Quando um relacionamento termina, é comum que ela imagine que ainda terá certo poder sobre a situação, que se quiser, poderá voltar, conversar ou retomar o contato quando bem entender. Essa percepção lhe dá uma sensação de controle e segurança emocional. No entanto, quando ela percebe que você realmente seguiu em frente, que não demonstra mais interesse e que parece bem sem ela, algo dentro dela se abala profundamente. O ego sente o golpe. O ego ferido não aceita facilmente a perda de espaço, de atenção e de importância. Ver que você deixou de reagir às provocações, que não busca explicações e que já não se mostra disponível, desperta nela um misto de incômodo e curiosidade. Ela se pergunta por que você não está mais ali, por que parece ter mudado, e se questiona se perdeu o poder que acreditava ter sobre você. É nesse ponto que surgem comportamentos contraditórios. Uma mensagem inesperada, um comentário em uma foto, um interesse repentino em saber como você está. Na superfície, pode parecer saudade, mas o que está por trás é a tentativa de restaurar o próprio senso de valor. O ego ferido quer provar que ainda pode ser desejado, que ainda desperta emoções e que continua tendo relevância na sua vida. Essa necessidade de validação é uma forma de autoafirmação. Ela não quer necessariamente voltar a viver o relacionamento, mas precisa sentir que, se quisesse, ainda poderia. É uma disputa silenciosa por controle emocional, onde o simples fato de você estar bem e indiferente desafia a imagem que ela tinha de si mesma na dinâmica entre vocês. Esse tipo de retorno costuma acontecer em momentos de vulnerabilidade. Pode ser após uma decepção, uma fase de solidão, ou quando ela vê algo em você que desperta a admiração novamente, um novo visual, um sucesso pessoal, um sinal de maturidade. O ego interpreta isso como uma perda de território e reage tentando restabelecer a antiga influência. Muitas vezes, nem ela entende totalmente o motivo pelo qual está voltando. Sente apenas o impulso de testar se ainda é capaz de provocar alguma reação. A grande questão é que esse movimento raramente nasce de um sentimento genuíno. É uma tentativa inconsciente de reequilibrar a autoestima, de confirmar que ainda tem poder sobre o que um dia foi seu. Por isso, é importante perceber quando o retorno vem do coração e quando vem do ego. Se a aproximação é seguida de comportamentos ambíguos, distantes ou inconsistentes, é provável que não seja o amor falando, mas o orgulho tentando se curar. O ego ferido é traiçoeiro, porque pode parecer paixão, mas é apenas vaidade disfarçada de saudade. Quando ela volta por esse motivo, o que busca não é você. É a sensação de ainda ser desejada, de ainda ter valor. E quando essa validação é alcançada, muitas vezes ela se afasta novamente, deixando claro que o verdadeiro impulso nunca foi o sentimento, mas a necessidade de alimentar o próprio ego. Em última análise, quando uma mulher volta, raramente é por um único motivo. Na maioria das vezes, é o resultado de uma combinação de emoções, percepções e gatilhos que se misturam com o tempo. Ela pode ser movida pela lembrança do valor perdido, pelo impacto de ver você seguir em frente, pela comparação com novas experiências, pela desilusão com o que acreditava ser melhor, ou, simplesmente, pelo ego ferido que não aceita ser esquecido. Cada um desses fatores toca uma parte diferente da mente e do coração, despertando sentimentos que ela mesma nem sempre compreende.
O que realmente importa não é apenas entender por que ela voltou, mas o que você faz quando isso acontece. Reconhecer esses padrões é o que te protege de repetir histórias. Quando você se mantém firme, com autoconfiança e clareza, a volta dela deixa de ser um jogo emocional e se torna uma oportunidade de avaliar o que realmente vale a pena. O poder não está em tê-la de volta, e sim em decidir se esse retorno ainda faz sentido para quem você é hoje. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, comente aqui embaixo o que mais te marcou e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Assim, mais pessoas vão entender que amor não é sobre correr atrás, mas sobre se tornar alguém que não precisa ser esquecido.